Meu nome é Marlene Siqueira Campos, e hoje, aos 78 anos, sentada na minha cadeira de balanço de vime, na varanda da casa que construí com meu próprio suor e lágrimas, eu sinto que chegou a hora. O cheiro de dama da noite do meu jardim me transporta para um tempo que lutei muito para esquecer, mas que a alma nunca deixa apagar por completo. Decidi, depois de tanto silêncio, abrir a gaveta mais pesada do meu peito e compartilhar com vocês a ferida mais profunda da minha vida. Uma história que começou com um sonho de conto de fadas e terminou num pesadelo silencioso. Uma traição que não veio de um inimigo desconhecido ou de uma mulher qualquer na rua, mas que foi plantada e regada dentro das paredes da minha própria casa, no lugar onde eu deveria encontrar paz e segurança. Antes de mergulhar nesse passado que ainda me causa arrepios, eu queria pedir um favor, uma gentileza de coração. Se puderem, deixem uma curtida neste vídeo e se inscrevam aqui no meu cantinho para ouvir outras histórias que a vida me ensinou. Me contem também nos comentários de qual cidade vocês estão me assistindo, pois gosto de imaginar até onde a minha voz e as minhas memórias conseguem chegar. Esse carinho de vocês, mesmo de longe, me dá a força necessária para revirar essas cinzas, para ter certeza de que não estou falando sozinha e que, talvez, a minha jornada dolorosa possa, de alguma forma, iluminar o caminho de outra pessoa que hoje se sente perdida na escuridão, como eu um dia me senti. O que vou contar não é apenas sobre um casamento desfeito ou um coração partido. É sobre a quebra da confiança mais sagrada que pode existir. A história de como o homem a quem entreguei minha juventude e meus sonhos, e a mulher que me deu a vida, minha própria mãe, se uniram para me apunhalar pelas costas, em segredo, enquanto eu lhes servia o café da manhã. É a crônica de como o meu lar se tornou um palco de mentiras, e o meu amor, uma piada cruel. Mas é também a história de como essa dor, avassaladora, que me esvaziou por completo, foi o combustível que precisava para descobrir uma força dentro de mim que eu jamais imaginei possuir. Uma história que me destruiu para que eu pudesse renascer, mais forte e, finalmente, livre. Tudo começou no ano de 1972. Eu tinha 25 anos, a pele lisa, o coração cheio de sonhos e uma fé inabalável no futuro. Estava recém-casada com Adalberto, o homem que eu acreditava ser o meu destino, o meu porto seguro. Morávamos em Apucarana, no norte do Paraná, uma cidade que na época era um grão de poeira no mapa, mas para mim era o mundo inteiro. As ruas ainda eram de terra batida em muitos bairros, e a poeira vermelha que levantava com o vento grudava na pele e nas janelas era a cor da nossa rotina. Eu olhava para a minha vida e sentia um orgulho imenso, uma sensação de ter alcançado o auge do que uma mulher da minha idade e da minha condição poderia desejar. Eu me sentia completa, abençoada. Apucarana vivia sob um código não escrito, mas que todos seguiam à risca. A vida social era ditada pelo sino da igreja matriz, pelos encontros na praça depois da missa de domingo e, principalmente, pela opinião alheia. A honra de uma família era o seu bem mais precioso, e qualquer mancha na reputação era como uma praga que se espalhava de boca em boca, nas conversas de comadres no portão e nos cumprimentos enviesados no armazém. Era um ambiente sufocante, onde a aparência de felicidade importava mais do que a felicidade em si. Você aprendia, desde cedo, a sorrir mesmo quando a alma chorava, a manter a casa impecável para as visitas inesperadas e a nunca, jamais, lavar roupa suja em público. Meu marido, Adalberto, era a personificação do sucesso naquela cidade. Um homem charmoso, de sorriso fácil e conversa boa, ele era representante comercial e viajava bastante, sempre voltando com novidades e presentes. Para a sociedade de Apucarana, ele era um exemplo. Trabalhador, bom marido, orgulho para a família Siqueira Campos, que agora também era a minha. Lembro-me do jeito que as pessoas o olhavam, com uma mistura de admiração e inveja. E eu, ao lado dele, me sentia a mulher mais sortuda do mundo, a esposa do Adalberto. Esse era meu título,
minha identidade. E eu o vestia com uma alegria quase infantil, sem perceber o peso que ele carregava. Nossa vida parecia um comercial de margarina. A casa, uma das primeiras do bairro a ter um jardim na frente, estava sempre impecável, cheirando a cera e café fresco. Minha rotina era um balé, perfeitamente coreografado de cuidados com o lar, com o marido e, principalmente, com nossa pequena filha. Eu me dedicava a isso com afinco, como uma artesã que se orgulha de sua obra. Encontrava satisfação em ver as camisas de Adalberto perfeitamente passadas, em preparar o seu prato favorito para o jantar, em manter a ordem e a beleza dentro daquelas 4 paredes. Era o meu trabalho, a minha vocação. E eu acreditava piamente que estava construindo um castelo de felicidade e estabilidade. No Miro, centro desse meu pequeno reino, estava Sônia, minha filha, com seus 4 anos de cachinhos dourados e olhos curiosos. Ela era a luz da casa, o som mais doce com suas risadas e cantorias infantis. Tudo o que eu fazia, no fundo, era para ela. Para que ela tivesse o lar perfeito, a família perfeita que eu acreditava estar lhe dando. Eu passava horas com ela, ensinando as cores, contando histórias, fazendo vestidos para suas bonecas. Ela era o meu projeto mais precioso, a prova viva de que nosso amor, meu e de Adalberto, era real e frutífero. Protegê-la, garantir seu bem-estar e sua felicidade, era a minha missão de vida, o meu norte. Naqueles anos 70, no interior do Brasil, o casamento era o destino de uma mulher. Não havia plano B. Uma mulher desquitada, como se dizia na época, era uma mulher marcada, uma fracassada. Era alguém que, aos olhos de todos, não teve a competência ou a sabedoria para segurar o marido. O divórcio ainda era um tabu gigantesco, uma vergonha que respingava em toda a família. Então, a gente aprendia a engolir sapos, a relevar muita coisa, a remendar as feridas em silêncio, tudo para manter o status de casada, de mulher de família. Essa pressão social era como o ar que respirávamos, invisível, mas onipresente, e moldava todas as nossas decisões. Foi nesse cenário que, após a morte repentina do meu pai, minha mãe, Judite, veio morar conosco. A desculpa oficial, que todos aceitaram com acenos de cabeça compreensivos, era que ela viria para ajudar a mim e a Adalberto, para não ficar sozinha na sua viuvez. Minha mãe era a imagem da fragilidade e da devoção. Uma mulher miúda, de fala mansa, que não saía de casa sem seu véu para a missa e carregava sempre consigo um livro de orações com as bordas das páginas amareladas pelo uso. Eu a via como um exemplo de retidão e fé, uma pobre viúva que precisava do nosso amparo e que, em troca, nos abençoaria com sua presença serena. Na minha ingenuidade, eu a recebi não só em minha casa, mas em meu coração, como meu porto seguro. Acreditava que sua experiência me guiaria, que seus conselhos, sempre sussurrados em tom de confidência, me tornariam uma esposa e mãe ainda melhor. Ela era a guardiã das tradições, a mulher que me ensinou a bordar, a cozinhar e, acima de tudo, a ser uma boa esposa. A palavra dela, para mim, tinha peso de lei. Eu confiava nela de olhos fechados, entregando-lhe as chaves da minha casa e, sem saber, as da minha própria felicidade. A ideia de que ela pudesse me querer mal era tão absurda quanto o sol nascer no oeste. A rotina da casa se ajustou para acomodá-la. Adalberto a tratava com uma deferência exemplar, chamando-a de mãe, com um carinho que me enchia de orgulho. Ele fazia questão de sentá-la na cabeceira da mesa quando eu não estava, dizia que era para ela se sentir a rainha do lar. Minha mãe, por sua vez, parecia florescer com a atenção. Preparava os banhos dele, lembrava-o dos remédios, e os dois compartilhavam longas conversas na varanda ao entardecer, enquanto eu colocava Sônia para dormir. Eu olhava a cena de longe e via apenas o retrato da harmonia, do genro que acolhe a sogra, da família unida pela dor e pelo amor. Eu dependia completamente de Adalberto. Ele era o provedor, o dono do dinheiro. Todo centavo que eu gastava na feira ou na farmácia vinha de uma quantia semanal que ele me entregava,
e eu tinha que prestar contas de tudo. Nunca tive uma profissão, pois o acordo era claro. Ele trabalhava fora, e eu cuidava do lar. Essa dependência financeira me colocava numa posição de vulnerabilidade que eu não enxergava. Eu não via como uma prisão, mas como a ordem natural das coisas, o papel que me cabia desempenhar naquele teatro social. Eu não tinha para onde ir. Não tinha como me sustentar ou sustentar minha filha sozinha. Era uma gaiola dourada, e eu nem sequer via as grades. Assim, minha vida em 1972 era essa tela de tranquilidade. Por fora, a família Siqueira Campos era um modelo de virtude para Apucarana. O marido, trabalhador e charmoso. A esposa dedicada e prendada. A filha adorável e a mãe viúva e religiosa completando o quadro de perfeição. Eu me deitava todas as noites ao lado de Adalberto, agradecendo a Deus pela vida que tinha, pela paz que reinava em meu lar, pela ausência de problemas. Mal sabia eu que, sob o assoalho de madeira encerada da minha casa perfeita, um ninho de serpentes já estava sendo chocado, e que a paz que eu tanto prezava era apenas a calmaria assustadora que precede a mais violenta das tempestades. A mudança não chegou com um estrondo, mas com o sussurro de uma folha de papel caindo no chão. Foi numa terça-feira à tarde, uma daquelas tardes quentes e sonolentas de Apucarana, onde o único som era o zumbido das moscas e o rádio da vizinha tocando uma canção triste. Minha mãe tinha ido à reunião do apostolado da oração, e Sônia dormia seu sono da tarde no quartinho dos fundos. Eu aproveitava o silêncio para fazer a limpeza semanal, espanando os móveis com um cuidado quase sagrado. Entrei no quarto da minha mãe para arrumar sua cama. O cheiro de lavanda e naftalina pairava no ar. Sobre o criado mudo, ao lado de um copo d'água, repousava seu livro de orações de capa dura preta, o companheiro inseparável dela. Ao levantar o livro para limpar o pó da pequena toalha de crochê que o protegia, uma folha de papel dobrada, que não pertencia à Bíblia, deslizou de dentro dele e pousou suavemente no assoalho de madeira. Pensei que fosse um santinho, uma daquelas imagens de Nossa Senhora que ela colecionava. Abaixei-me para pegar, com a naturalidade de quem arruma algo fora do lugar. O papel era de um bloco de recados, amarelado e fino. E então eu vi a caligrafia. Uma caligrafia que eu conhecia melhor que a minha própria. Inconfundível, inclinada para a direita, com os T cortados de forma enfática. Era a letra de Adalberto. Meu coração deu um salto estranho, uma pontada de confusão, não de suspeita. Por que um bilhete dele estaria no livro de orações? Dela? Desdobrei o papel. Minhas mãos estavam firmes, ainda não havia o tremor. A curiosidade era inocente, quase infantil. E então, eu li. Não era um recado sobre o conserto do carro ou um pedido para comprar algo no mercado. Eram palavras de amor, palavras de um homem para sua amante. Falava da saudade que sentia durante o dia, do perfume dela que ficava em sua roupa, do tormento que era tê-la tão perto e ao mesmo tempo tão longe sob o meu teto. Eram palavras ardentes, secretas, íntimas. Eram as palavras que um dia ele talvez tenha me dito, mas que agora estavam ali, naquela folha, endereçadas à mulher que dormia no quarto ao lado do meu, endereçadas à minha mãe. O mundo não se partiu com um grito, ele se partiu em silêncio. Um silêncio tão absoluto que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Não houve lágrimas. Não houve um soluço sequer. O que veio foi um frio. Um frio que começou na ponta dos meus dedos que seguravam aquele papel maldito e subiu pelos meus braços. Se instalou no meu peito e congelou minha alma. Senti o ar me faltando, como se eu tivesse levado um soco no estômago. Com um cuidado robótico, dobrei o bilhete exatamente nas mesmas marcas. O coloquei de volta entre as páginas do livro de orações e o pus no lugar exato sobre o criado mudo. Minhas mãos agora tremiam violentamente. Passei as semanas seguintes como uma sonâmbula, uma atriz no palco da minha própria tragédia. Eu fingi que não sabia de nada. Acordava, preparava o café, sorria para
Adalberto dava um beijo de bom dia na minha mãe. Cuidava da Sônia. Mas por dentro, eu estava em estado de alerta máximo. Meus olhos, antes cheios de amor ingênuo, se tornaram os de um detetive. Comecei a observar os dois com uma clareza dolorosa e assustadora. Eu não era mais uma participante daquela vida familiar. Eu era uma espectadora na primeira fila do show de horrores que eles encenavam para mim todos os dias, debaixo do meu nariz. E então, as peças começaram a se encaixar, formando um mosaico grotesco. O jeito que ele demorava a mão no ombro dela ao passar pela cozinha, um toque que durava 1 segundo a mais do que o necessário. Os olhares cúmplices que trocavam por cima da minha cabeça durante o jantar, acreditando que eu estava distraída com Sônia. As desculpas esfarrapadas para ficarem sozinhos. Mãe, venha me ajudar a ver um barulho no motor do carro. Ou, Judite, preciso da sua opinião sobre estes documentos. Tudo aquilo que antes eu via como cuidado e harmonia, agora se revelava em sua natureza sórdida. Eram códigos, sinais de uma conspiração que acontecia na minha frente. A negação inicial, aquela esperança tola de que eu tivesse entendido tudo errado, deu lugar a um luto doentio. Eu estava de luto pelo meu casamento, pela imagem do meu marido, mas principalmente pela minha mãe. A mulher que me ensinou sobre moral e decência era a amante do meu esposo. A injustiça da situação era tão imensa que me paralisava. Eu estava presa em uma teia de mentiras, vivendo com meus 2 carrascos. Um dilema terrível se estabeleceu no meu peito. Gritar a verdade e transformar minha vida e a da minha filha em um escândalo público. Ou morrer um pouco a cada dia, engolindo aquele veneno em silêncio. A raiva começou a ferver, lenta e profunda, substituindo o frio inicial. Estou escrevendo o bloco 4. Os dias que se seguiram à descoberta se arrastavam como uma longa e silenciosa agonia. Cada refeição era uma tortura. Eu me sentava à mesa entre os dois, forçando a comida a descer pela garganta enquanto eles conversavam sobre banalidades. Ele perguntava do meu dia, ela comentava sobre o sermão do padre. E eu, com o inferno queimando dentro do peito, respondia com monossílabos, com um sorriso que parecia uma máscara de gesso colada no meu rosto. A casa, antes meu refúgio, tinha se tornado um cativeiro. Cada canto guardava a sombra da traição, e o ar que eu respirava parecia pesado, contaminado pela mentira. Minha mãe, mestra na arte da dissimulação, percebeu minha mudança de humor. Eu andava mais quieta, mais pálida. Um dia, enquanto eu lavava a louça, com o olhar perdido na janela, ela se aproximou por trás e pousou a mão no meu ombro. Aquele toque, que antes me confortaria, me causou um arrepio de repulsa. "O que você tem, minha filha? Anda tão nervosa ultimamente", ela disse com a voz carregada de uma falsa preocupação. "Deve ser o cansaço. Você se doa demais para esta casa. Precisa descansar a cabeça, parar de imaginar coisas." A palavra imaginar foi uma faca cravada em mim. Ela estava me testando, me chamando de louca sutilmente. Adalberto, por sua vez, redobrou seu carinho. Chegava em casa com pequenas surpresas, uma rosa, uma caixa de bombons, meus favoritos. Ele me abraçava na frente da minha mãe e dizia em voz alta: "Olha só, Judite, se não tenho a esposa mais linda de Apucarana." Era uma performance. Um teatro macabro, onde eu era a plateia forçada e a principal enganada. Cada gesto de afeto era um insulto, cada palavra de amor, um veneno. À noite, na cama, ele me procurava, e eu inventava dores de cabeça, cansaço, qualquer desculpa para evitar seu toque. Eu sentia nojo da pele dele, do cheiro dele. Deitar ao seu lado era como deitar com um fantasma. O isolamento era a pior parte. Eu não tinha para quem correr. Não tinha uma amiga em quem pudesse confiar uma história tão monstruosa. Em Apucarana, um escândalo desses destruiria a mim, não a eles. As vizinhas, quando me encontravam no portão, suspiravam. "Marlene, você tem tanta sorte. Um marido como o Adalberto e sua mãe, uma santa, para te ajudar."
Eu apenas sorria e concordava, sentindo o gosto amargo da ironia. Minha vida era uma farsa perfeita, aplaudida por todos, e eu estava completamente sozinha no centro dela, sufocando em silêncio e guardando a verdade mais suja que alguém poderia conceber. O preço físico dessa vigília silenciosa começou a aparecer. Eu mal dormia. Passava as noites de olhos abertos, encarando o teto, repassando cada olhar, cada toque, cada mentira. Emagreci e olheiras profundas se formaram sob os meus olhos. A comida não tinha gosto, a vida não tinha cor. Às vezes, no meio da noite, eu me levantava e ia até o quarto da minha mãe. Com o coração na boca, pegava o livro de orações e relia o bilhete, apenas para ter certeza de que não tinha enlouquecido, de que aquilo era real. A caligrafia dele, as palavras de amor para ela, eram a minha única prova, meu atestado de sanidade. A dor mais lancinante, no entanto, era ver minha filha, Sônia. Ela, na sua inocência de 4 anos, amava a avó. Sentava no colo de Judite para ouvir histórias, abraçava suas pernas, recebia seus afagos. E minha mãe, a personificação da perversidade, a usava como escudo. Ela fazia questão de demonstrar seu amor pela neta na minha frente, como se dissesse: veja, sou uma boa avó, uma boa pessoa. A louca é você. Ver Sônia nos braços da mulher que dormia com o pai dela era um dilema moral que me rasgava a alma. Como eu poderia proteger minha filha de um mal que ela não via, vindo de quem ela mais amava? Lembro-me de um almoço de domingo em particular. A casa estava cheia. Tios, primos. A imagem da família feliz em sua plenitude. Adalberto contava uma piada. Todos riam. Minha mãe servia a todos, a anfitriã perfeita ao meu lado. Eu olhei por baixo da mesa e vi o pé dele, roçando a perna dela, num gesto lento, íntimo, secreto. Ninguém viu. Apenas eu. Naquele momento, eu senti uma clareza gelada. Não era a esposa. Eu era a fachada, a desculpa, a idiota útil que mantinha a casa em ordem para que os dois pudessem viver seu romance doentio em paz. Foi então que algo dentro de mim se quebrou de vez. Não era mais tristeza, era raiva. Uma raiva fria, calculista. A vítima passiva começou a morrer para dar lugar a outra mulher. Uma mulher que não iria mais chorar em silêncio. Eu olhei para os dois, sorrindo e felizes no meio da minha família, e fiz uma promessa a mim mesma. Eles não sairiam impunes. Eles não iriam destruir a minha vida, a minha sanidade e a inocência da minha filha para depois seguirem felizes. Eles iriam pagar. E eu seria a pessoa a cobrar a conta. A vingança não era mais uma opção. Era uma necessidade. Uma questão de sobrevivência. A partir daquele domingo, minha missão mudou. Eu não estava mais apenas sobrevivendo ao dia a dia. Eu estava planejando. Minha mente, antes nublada pela dor, tornou-se afiada, focada. Eu precisava de mais do que um bilhete. Naquela cidade, a palavra de uma esposa nervosa não valeria nada contra a de um homem respeitado e de uma viúva devota. Eu precisava de provas irrefutáveis. Provas que destruíssem a reputação deles de forma tão completa quanto eles destruíram a minha paz. E assim, comecei minha caçada silenciosa. O primeiro passo foi juntar dinheiro. Cada centavo que eu conseguia economizar do dinheiro da feira, eu guardava. 10, 20, 50 centavos por semana. Era uma fortuna para mim. Eu escondia as moedas dentro de um velho pote de açúcar, no fundo do armário. Lembrei-me de um pequeno broche de ouro que meu pai me dera antes de morrer. Com o coração pesado, fui ao centro da cidade, numa joalheria discreta, e o vendi. O homem me deu uma quantia que, para mim, era uma fortuna. Aquele dinheiro não era para a fuga, era para a guerra. Adalberto tinha um gravador pequeno, de fita cassete, que usava para registrar pedidos e anotações do trabalho. Era um aparelho moderno para a época. Certa noite, quando ele já estava dormindo e minha mãe roncava em seu quarto, eu peguei o aparelho. Minhas mãos suavam. O plano era arriscado, insano, mas a imagem dos pés se tocando debaixo da mesa me dava a coragem necessária.
Eles gostavam de conversar na varanda dos fundos, depois que eu ia para o quarto, achando que eu e Sônia já dormíamos. Era o lugar perfeito. Na noite seguinte, com o coração batendo descontrolado, eu escondi o gravador ligado debaixo de um vaso de samambaia na varanda. Rezei para que a fita não acabasse, para que eles não o encontrassem, para que falassem. Voltei para a cama, fingindo dormir, e esperei. Foram as 2 horas mais longas da minha vida. Ouvi os passos deles, o ranger das cadeiras de balanço, o murmúrio de suas vozes. Eu não conseguia distinguir as palavras, apenas o som da cumplicidade deles, flutuando na noite e entrando pela minha janela como um gás venenoso. Quando a casa finalmente silenciou, esperei mais 1 hora. Então, pé ante pé, recuperei o gravador. Trancada, no banheiro, com uma toalha na fresta da porta, coloquei os fones de ouvido e apertei o play. E ali, eu ouvi. Ouvi a voz da minha mãe dizendo o quanto era difícil me ver sofrer, mas que o amor deles era coisa de Deus. Ouvi Adalberto reclamando do meu mau humor, dizendo que eu andava impossível. Eles falavam de mim como um problema, um obstáculo a ser administrado. E então, ouvi o som de um beijo. Um som molhado, longo, e a voz dele dizendo: "Calma, meu amor. Um dia a gente resolve isso." Aquelas vozes, aquelas palavras, eram a gasolina que minha raiva precisava. A dor se transformou em combustível puro. Eu não era mais uma vítima. Eu era uma estrategista. Guardei a fita junto com o bilhete, minhas 2 primeiras armas. Mas eu sabia que não era o suficiente. Áudio podia ser contestado. Eu precisava de algo visual, algo que ninguém pudesse negar. Eu precisava de uma imagem. A ideia de uma foto começou a se formar na minha mente, uma ideia perigosa, mas necessária para o golpe final. Conseguir essa foto era o maior desafio. Eu não podia fazer isso sozinha. Precisava de ajuda. Pensei em todas as pessoas que conhecia. E então me lembrei de um rapaz, o Cido, que fazia pequenos serviços na cidade. Ele era conhecido por ser discreto e, mais importante, por estar sempre precisando de dinheiro. Ele também tinha um certo ressentimento por Adalberto, que uma vez o humilhou em público por causa de um serviço mal feito. Ele era a pessoa certa. Marquei um encontro com Cido num lugar afastado, perto da linha do trem. Fui a pé, olhando para todos os lados, sentindo-me uma criminosa. Expliquei o que queria, sem dar todos os detalhes. Disse que precisava de uma prova da infidelidade do meu marido para garantir meus direitos e os da minha filha. Mostrei-lhe o dinheiro, quase tudo o que eu tinha juntado. Os olhos dele brilharam. Ele não fez muitas perguntas. A humilhação passada e a quantia oferecida foram suficientes. Ele aceitou. As semanas seguintes foram de uma tensão insuportável. Cido começou a seguir Adalberto. Ele me passava informações vagas. Hoje ele foi buscar ela na igreja. Hoje eles pararam o carro numa estrada de terra. Cada informação era uma pontada no meu peito, mas também a confirmação de que eu estava no caminho certo. Eu vivia em um estado constante de medo e expectativa. Medo de que Cido fosse descoberto, de que meu plano todo fosse por água abaixo. Expectativa pela prova final que selaria o destino deles. Finalmente, numa noite chuvosa, Cido bateu na porta da minha cozinha. Ele não disse nada. Apenas me entregou um envelope pardo e molhado. Pegou o resto do dinheiro que eu lhe estendi e sumiu na escuridão, como um fantasma. Com as mãos trêmulas, eu entrei e abri o envelope. Dentro, uma única fotografia em preto e branco. A imagem era um pouco granulada, tirada de longe, mas inconfundível. Adalberto e minha mãe, dentro do carro dele, estacionado num lugar ermo. E eles estavam se beijando. Um beijo de amantes, não de genro e sogra. Olhar para aquela foto me causou uma mistura de náusea e triunfo. Era a verdade crua, feia, irrefutável. A prova material da sordidez dos dois. Guardei a foto junto com o bilhete e a fita. Meu arsenal estava completo. Agora, não bastava apenas confrontá-los. Eles mereciam mais.
Mereciam a mesma humilhação que me impuseram em segredo, mas em público. Mereciam ser desmascarados na frente de todos que os admiravam. Foi então que a ideia da festa surgiu. O aniversário de 50 anos da minha mãe estava chegando, uma data importante. Ela, com sua falsa modéstia, disse que não queria nada. Mas eu insisti. Mãe, a senhora merece uma grande homenagem, uma festa surpresa, eu disse com o maior sorriso que consegui fabricar. Adalberto adorou a ideia. Que maravilha, Marlene. Sua mãe merece o mundo. Vamos convidar todo mundo, o pastor, os amigos, a família toda. Eles mal sabiam que estavam planejando a própria execução social. Comecei os preparativos para a festa com uma energia que há muito não sentia. Não era alegria, era determinação. Encomendei o bolo, os salgados, as flores, telefonei para cada convidado, pessoalmente, para o pastor da igreja, para as vizinhas beatas, para os parentes distantes, para os sócios de Adalberto. É uma homenagem para a mamãe, uma mulher tão boa, tão íntegra. A presença de vocês é muito importante, eu dizia ao telefone, com a voz embargada de uma emoção que eles pensavam ser amor, mas que era puro desprezo. Os dias que antecederam a festa foram surreais. Minha mãe me abraçava, dizendo que eu era a melhor filha do mundo. Adalberto me elogiava pela iniciativa, dizendo que eu tinha um coração de ouro. Eles andavam pela casa, felizes, ansiosos pela celebração, completamente alheios à tempestade que estava prestes a desabar sobre suas cabeças. E eu, a anfitriã do apocalipse deles, apenas sorria e continuava a arrumar a casa para o grande evento. A cada toalha que eu passava, a cada copo que eu lustrava, eu visualizava a cena, o rosto deles quando a verdade viesse à tona, a expressão de choque dos convidados, o silêncio que se instalaria na sala, a ruína deles. Essa imagem me dava forças. A dor ainda estava lá, profunda e latejante, mas agora ela tinha um propósito. Ela não iria mais me paralisar. Ela seria a arma que eu usaria para reconquistar minha vida e minha dignidade. Eu me sentia como uma general antes da batalha final. Cada detalhe foi friamente calculado. Onde o projetor ficaria? Peguei emprestado da escola de Sônia, com uma desculpa. O momento exato em que eu pediria a palavra, a cópia da foto que eu já havia feito para entregar ao pastor. Não haveria espaço para erros. Seria um ato único, devastador e, acima de tudo, libertador. Na véspera da festa, olhei para o meu reflexo no espelho. Eu não via mais a jovem ingênua de 25 anos. Eu via uma mulher com o olhar endurecido pela dor, mas com uma chama de determinação que queimava intensamente. Eu não sentia orgulho do que estava prestes a fazer, mas sentia que era necessário. Era a única maneira de cortar o mal pela raiz, de me libertar daquele inferno e de proteger o futuro da minha filha. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada na cozinha, no escuro, ouvindo o tic-tac do relógio. Cada tique era uma contagem regressiva para o fim da minha antiga vida e o começo de algo desconhecido. Eu não tinha medo do que viria depois. Qualquer coisa seria melhor do que a vida que eu estava vivendo. O amanhã seria o dia do juízo final. E a juíza seria eu. A casa estava pronta. A comida estava encomendada. As provas estavam guardadas em um envelope, esperando o momento certo. Minha dor, meu luto, minha raiva, tudo foi canalizado para aquele único propósito. Eu iria transformar a festa de homenagem à minha mãe na cerimônia pública de sua desonra. E essa seria a minha porta de saída daquela prisão. O sentimento que me dominava não era de felicidade. Era uma calma sombria. Uma paz estranha que vem quando você aceita que precisa atravessar o fogo para sair do outro lado. Eu estava pronta. Eles me subestimaram. Viram minha dor como fraqueza, meu silêncio como submissão. Mal sabiam eles que no silêncio eu havia forjado a arma mais afiada. Na manhã da festa, acordei antes de todos. Preparei o café como sempre. Olhei para o sol que nascia, um sol de um laranja vibrante. Para mim, parecia o prenúncio de um incêndio.
O incêndio que eu mesma iria começar em poucas horas, para queimar toda a mentira e a podridão até que sobrassem apenas as cinzas. E das cinzas, eu e Sônia poderíamos finalmente recomeçar. O plano era cruel, eu sabia. Mas a traição deles tinha sido muito mais. Eles não me traíram apenas com o corpo, mas com cada gesto de afeto falso, com cada palavra mentirosa, com cada dia que me fizeram duvidar de mim mesma. Eles assassinaram minha confiança, meu amor, minha alegria. E o que eu ia fazer não era assassinato, era um exorcismo. Eu estava prestes a expulsar os demônios da minha casa para sempre. Meu coração não batia mais, de ansiedade, mas com uma pulsação firme e constante. A mulher que eles criaram com a sua traição estava prestes a se apresentar. Eles não a conheciam. E depois daquela noite, eles jamais a esqueceriam. Eu estava pronta para o clímax da minha vida, para o ato de coragem que me definiria para sempre. A noite da festa chegou. A casa, que por tantos meses foi meu presídio particular, estava agora cheia de vozes, risos e do cheiro de bolo assando. Os convidados, os pilares da sociedade de Apucarana, enchiam a sala. Via o pastor conversando animadamente com um primo de Adalberto, as vizinhas elogiando os arranjos de flores que eu mesma fiz. Minha mãe era o sol daquela festa, radiante em seu vestido novo, recebendo abraços e elogios, com Adalberto sempre a um passo de distância. O genro perfeito, enchendo sua taça, garantindo que ela era o centro de tudo. E eu circulava entre eles, a filha devotada, a esposa exemplar, com um sorriso calmo e um nó de gelo no estômago. Cada elogio era uma facada. Marlene, que filha maravilhosa você é! Que coração de ouro em fazer essa festa para sua mãe! Disse uma das senhoras do apostolado da oração. O pastor apertou minha mão e disse que minha atitude era um exemplo de honra e amor filial. Eu apenas agradecia, sentindo o peso da minha hipocrisia, mas sabendo que era uma hipocrisia necessária. Olhava para os dois homenageados, Adalberto e Judite, e eles bebiam a admiração dos convidados como se fosse o mais doce dos vinhos, completamente cegos para o veneno que estava na taça que eu lhes servia. O momento do parabéns a você foi o ápice da farsa. Cantamos em coro. As velas foram sopradas entre sorrisos e aplausos. Minha mãe, com os olhos marejados de uma emoção que todos julgaram ser gratidão, cortou o primeiro pedaço do bolo. Adalberto, então, pegou o microfone e fez um discurso breve, falando sobre como aquela mulher, sua sogra, era uma inspiração, uma segunda mãe. A sala inteira suspirou, comovida. A felicidade deles era palpável, o triunfo de sua imagem pública era absoluto. E foi nesse exato momento, no auge da mentira, que eu soube que minha hora havia chegado. Com uma calma que eu não sabia possuir, caminhei até o centro da sala. Peguei o microfone da mão de um Adalberto sorridente. Com licença a todos. Minha voz saiu firme, sem tremer. Eu também gostaria de dizer algumas palavras, de fazer a minha própria homenagem à minha mãe. O falatório cessou imediatamente. Todos os rostos se viraram para mim. Vi minha mãe me olhar com ternura, ajeitando-se na cadeira para ouvir o que sua filha querida tinha a dizer. Adalberto me olhou com orgulho. O silêncio era de respeito e expectativa. Eles me deram o palco. Comecei falando baixo, em tom confessional. Minha mãe, Judite, me ensinou muitas coisas. Ela me ensinou a ser uma boa dona de casa, a ser uma mulher de fé. Acima de tudo, ela me ensinou sobre a importância da família, sobre a lealdade, sobre a santidade de um lar. Os convidados mais velhos balançavam a cabeça em aprovação. Minha mãe sorria, com uma lágrima de orgulho escorrendo pelo rosto. Eu estava pintando o retrato da santa, com as cores mais vivas que encontrei, para que a queda fosse ainda mais espetacular. Eu precisava que todos a vissem no topo, antes de empurrá-la para o abismo. Então fiz uma pausa. O tom da minha voz mudou, adquirindo um fio de aço. E ela e meu marido, Adalberto, levaram esses valores tão a sério que construíram um laço muito próprio. Um laço de
Amor profundo, secreto, especial. Um amor que eles cultivam todos os dias, aqui mesmo, debaixo deste teto, enquanto eu cuido da casa e da filha deles. Um murmúrio confuso varreu a sala. Vi o sorriso da minha mãe congelar. Os olhos dela se arregalaram levemente. Adalberto franziu a testa, seu rosto empalidecendo, finalmente percebendo que aquilo não era uma homenagem. Do bolso do meu vestido, retirei o bilhete amarelado. Esse amor é tão poético que eles trocam bilhetes como dois adolescentes. Eu encontrei um, escrito pelo meu marido para a minha mãe. E como esta noite é de homenagens, acho justo compartilhar com todos. E então, com a voz alta e clara, eu li. Li cada palavra que Adalberto escreveu para Judite. Sobre a saudade, sobre o perfume, sobre a tortura de me ter entre eles. As palavras de amor proibido ecoaram na sala silenciosa, caindo sobre os convidados como pedras. Quando terminei, o silêncio que se seguiu foi a coisa mais alta que já ouvi na vida. Silêncio denso, pesado, cheio de choque e incredulidade. Então, continuei, olhando diretamente para os dois, que agora estavam paralisados como estátuas de cera. E não pensem que isso é tudo. Eu tenho também, guardadas com muito carinho, fitas com as gravações das conversas doces que os dois tinham na varanda, onde planejavam seu futuro e reclamavam do meu mau humor. Um material riquíssimo, eu garanto. O queixo de Adalberto caiu. Minha mãe parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Mas eu ainda não tinha terminado. Caminhei lentamente em direção ao pastor, que me olhava com os olhos esbugalhados, como se visse uma assombração. E para que não reste qualquer dúvida sobre a pureza desse sentimento, pastor, e para que o Senhor, como guia espiritual da nossa comunidade, entenda a dimensão da santidade da minha mãe, eu trouxe um pequeno presente. Estendi a ele o envelope pardo. Suas mãos, trêmulas, pegaram o envelope. A sala inteira prendeu a respiração, observando a cena. Ele abriu o envelope e tirou a fotografia. Vi o exato momento em que seus olhos focaram na imagem. Seu rosto se contorceu numa máscara de horror e absoluto nojo. Ele deixou a foto cair sobre a mesa de centro como se ela queimasse sua pele. Alguns convidados mais próximos, vencidos pela curiosidade, esticaram o pescoço. Ouvi os gritos abafados de espanto. Os "Meu Deus do céu!", os "Não pode ser!". A notícia se espalhou pela sala não por palavras, mas por uma onda de choque visível nos rostos de cada um. A desonra era pública, instantânea e irreversível. Eu finalmente olhei para os dois. Adalberto estava branco, com o suor brotando na testa, os olhos fixos no chão, incapaz de encarar alguém. Minha mãe, a frágil e devota Judite, estava encolhida na cadeira, o rosto coberto pelas mãos, o corpo tremendo em soluços silenciosos de pura vergonha. A máscara de virtude que eles usaram por tanto tempo havia sido arrancada, revelando a feiura por baixo. O pedestal em que a cidade os colocou havia se espatifado em 1000 pedaços, e eles estavam ali, expostos, no meio dos escombros de sua reputação. A minha dor, finalmente, tinha encontrado um eco no mundo real. Enquanto a sala mergulhava no caos do silêncio e da vergonha, eu me virei e caminhei, sem pressa, em direção ao meu quarto. Ninguém tentou me impedir. Ninguém ousou dizer uma palavra. Eles estavam paralisados, processando a bomba que eu havia acabado de detonar. No meu quarto, 2 malas pequenas já estavam prontas ao lado da porta. Uma para mim, uma para Sônia. Eu a acordei com cuidado. Ela estava sonolenta e confusa. "Vamos fazer um passeio, meu amor", eu sussurrei. Peguei minha filha pela mão, peguei as malas e saí pela porta dos fundos. Não olhei para trás. Caminhei pelas ruas escuras de Apucarana, com a cidade inteira adormecida, sem saber que a família mais respeitada da região tinha acabado de implodir. Naquela mesma noite, peguei o primeiro ônibus para São Paulo, levando comigo apenas minha filha e a certeza de que a liberdade, às vezes, tem um preço muito alto. Aquela noite foi o fim de um capítulo e o começo de um livro inteiramente novo na minha vida.
E se essa parte da minha história, essa virada de mesa que eu precisei orquestrar para sobreviver, te tocou de alguma forma, eu peço que não se esqueça de deixar o seu like e de comentar aqui embaixo o que você achou, o que sentiu. Eu faço questão de ler cada comentário com muito carinho, pois saber que minha voz encontra um eco em vocês me faz sentir menos sozinha nas minhas memórias e me dá a certeza de que compartilhar essa dor não foi em vão. O apoio de vocês é um abraço na minha alma. Eu nunca mais os vi. As notícias me chegavam aos pedaços, por uma prima distante que ainda tinha pena de mim. Soube que Adalberto nunca se recuperou da humilhação. Em uma cidade pequena como Apucarana, onde a reputação é tudo, ele se tornou um pária. Perdeu os melhores clientes, os negócios foram de mal a pior, e ele acabou vendendo a casa para pagar dívidas. Minha mãe, a Santa Judite, se tornou uma reclusa em sua própria vergonha. A comunidade da igreja que tanto a venerava lhe virou as costas. Ela, que vivia da admiração alheia, murchou sem ela. Eles ficaram para trás, para colher os frutos amargos da desonra que plantaram. São Paulo me recebeu com o barulho e a indiferença de uma cidade que não tem tempo para dramas. No começo foi terrivelmente difícil. Eu e Sônia moramos em um quartinho alugado, e eu arrumei meu primeiro emprego como costureira. Em uma pequena confecção. Pela primeira vez na vida, eu tinha o meu próprio dinheiro, mesmo que fosse pouco. Havia dias de cansaço extremo, de solidão, de medo de não conseguir. Mas cada vez que eu olhava para Sônia, dormindo tranquila na nossa pequena cama, eu encontrava forças. A liberdade tinha o gosto do suor e às vezes das lágrimas, mas era um gosto real, era meu. E aqui estou eu, 53 anos depois. Olho ao redor, para esta casa que eu comprei e reformei com o dinheiro do meu trabalho, para este jardim que eu mesma plantei. Criei minha filha, que se tornou uma mulher incrível, uma médica que salva vidas. Tenho netos que enchem esta casa de alegria nos fins de semana. A Marlene, de 25 anos, a esposa ingênua e dependente, precisou morrer naquela noite em Apucarana para que a mulher que sou hoje, forte, independente e dona do meu próprio destino, pudesse finalmente nascer. Olho para minhas mãos, enrugadas pelo tempo, e vejo as mãos de uma construtora, não de uma vítima. Hoje, sentada, na minha varanda, eu posso dizer com toda a sinceridade que não sinto mais ódio. O tempo, esse remédio sábio, curou a ferida. A cicatriz, claro, permanece. É uma parte de mim, um lembrete do que eu superei. Olhando para trás, eu entendo que a dor foi minha professora mais dura, mas a mais eficaz. Ela me ensinou sobre a maldade humana, mas também me revelou uma força que eu não sabia que existia dentro do meu próprio peito. A força para me refazer, para me reconstruir a partir do nada, para encontrar a felicidade em mim mesma e não na aprovação dos outros. Por isso, se você que está me ouvindo agora está passando por uma dor que parece insuportável, se alguém que você amava te quebrou em 1000 pedaços, escute o conselho de uma velha que já esteve no fundo do poço. Não deixe que a traição dos outros defina quem você é. A dor vai passar. E a maior, a mais elegante e definitiva das vinganças, não é o escândalo, não é o grito. É você se reerguer de uma forma tão completa, tão bonita e tão sólida que a pessoa que te feriu se torna apenas uma lembrança borrada no seu passado vitorioso. A verdadeira vingança é o seu sucesso, a sua paz de espírito, a sua felicidade reconquistada. É você olhar para os cacos espalhados no chão da sua vida, não com pena de si mesma, mas com a determinação de um artista que vê ali a matéria-prima para sua obra-prima. É você pegar cada pedaço quebrado e usá-lo para construir um castelo. E foi exatamente isso que eu fiz.